Bom, então, gente, nós vamos falar hoje dos termogênicos. O termogênico que a gente mais conhece, mais ouve falar, é a cafeína, né? Mas também tem o guaraná, que a gente acaba não pensando nele como um termogênico, a efedrina, clenbuterol. Mas essas substâncias, elas agem nos receptores beta e promovem diversas respostas metabólicas. E dentre essas respostas é elevação da frequência cardíaca, maior tolerância ao esforço, maior frequência cardíaca para a mesma carga de esforço e maior esforço cardíaco. Então, assim, existe aumento da frequência cardíaca mesmo. Existe realmente uma maior tolerância ao esforço, mas existe também uma elevação da frequência cardíaca para isso. E exige, portanto, maior esforço cardíaco. Então, se considerarmos que a demanda da atividade é modulada pela necessidade muscular de energia, o gasto calórico será o mesmo. Então, se a gente considerar que essa necessidade da atividade é modulada pela necessidade muscular, não vai mudar o gasto e, na verdade, ela vai ser... isso tudo vai acontecer às custas de um maior trabalho cardiovascular. Então, existe um aumento das atividades, mas isso inclui atividade cardíaca também. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado. Ela pode ser o maior fator de risco para doenças cardiovasculares, sem necessariamente oxidar mais lipídios, certo? Porque assim, o que faz a gente gastar mais? Usar calorias é trabalho muscular, né? Não é só metabolismo, né? Aliás, isso se altera. Até se a gente fizer mais atividade, a gente consegue manter o músculo e conseguir continuar gastando mais energia, mais do que um simples termogênico. Então, assim, realmente, o esforço ao exercício com o termogênico aumenta. Mas quando se toma termogênico para gastar calorias, isso é desnecessário. E fora que ele vai fazer um desgaste cardiovascular, sem necessariamente gastar mais lipídios. Ela é conhecida por sua capacidade ergogênica, de conseguir desempenhar exercícios por mais tempo e aguentar, tolerar mais o esforço físico, mas há muita controvérsia. A utilização no mundo esportivo começou na metade do século XIX. Em 1980, ela foi usada com o objetivo de melhorar o desempenho atlético, incluída na lista de substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico. Então, como ela foi muito utilizada para melhorar o desempenho, ela entrou como produto proibido. E aí foi estipulado um valor limite de 15 microgramas por ml de cafeína na urina. Aqueles valores que ultrapassavam esta era tido como doping. Em 2003, ela constava na lista de substâncias da ADA também, da Agência Mundial Antidoping. E os estudos demonstraram que o limite tolerável estipulado pelo COI não era atingido mesmo após a ingestão de altas doses. Então, esse limite de 15 microgramas dificilmente era atingido. Então, assim, por isso ela entrou como pela ADA como proibida, porque aquela quantidade estipulada permitia um alto uso ainda de cafeína, né? Hoje ela foi retirada desta lista e está em um programa de monitoramento para ver se o uso dela é considerado doping ou não. É utilizada antes de exercícios, excita ou restaura funções cerebrais
tanto que a pessoa... Quem já tomou cafeína aqui? Já tomou, Bruno? Ju? Não, a cafeína suplementar. Vitor? Maria? Carol? Larissa? Cadê o Rafael? Na nossa aula, né? Então, essas pessoas que tomam, elas relatam, assim, que conseguem fazer, mas elas não dormem, né? Porque ficam muito agitadas, ficam excitadas, né? Ficam ansiosas, parece aquele sintoma de ansiedade, aí tem que fazer, tem o que, né? Os batimentos cardíacos aumentam também, né? Muito provavelmente é. Veja a composição lá para você ver. Termogênico. Eu sei. Tem bastante coisa doida por aí mesmo. Muito provável que seja. Hoje ela é livremente comercializada e até antes de eu falar isso, ela excita e restaura funções cerebrais, tanto que as pessoas tomam guaraná para estudar, né, para ficar acordada, né? A cafeína também tem esses efeitos, né, de te deixar ligado, mas isso não quer dizer que vai aumentar gastos calóricos. Livremente comercializada, bastante utilizada na prática esportiva. Os praticantes de atividade física consomem para melhorar o desempenho atlético, para facilitar a contração muscular e oxidação de gorduras. Para esses casos, não existe comprovação, né, de melhorar desempenho, contração muscular e oxidação de lipídios. Ela realmente deixa a pessoa em alerta. Então, assim, se ela está em alerta, se ela tem uma facilidade de correr, né, de tolerar o esforço, mas não quer dizer que ela vai lá e facilita a contração muscular, por isso a pessoa consegue, né? Ela compõe vários suplementos, muitos suplementos. Não é só a cafeína em si, mas se você olhar a gama de suplementos que tem, ela faz parte da composição de vários. Eles contêm diferentes quantidades de cafeína, então também não são todos que tem uma quantidade excessiva, e seu consumo deve sempre ser bem orientado. Os estudos são controversos nos 3 quesitos, o que recomenda o uso adequado sem exagero. As fontes de cafeína: guaraná, mate, chá, café, chocolate, e tem alguns medicamentos. Essa é uma lista que tem a concentração de cafeína em alguns alimentos populares, bebidas, refrigerantes, energéticos. Então, por exemplo, está muito pequenininho aqui, né? Café de máquina tem 100 a 150 miligramas de cafeína em 150 ml, tá, gente? De coador, de 64 a 124. O instantâneo, de 40 a 108, né? Só para vocês terem uma noção que muitas vezes a gente não precisa nem do termogênico, tá? Tem outras formas de administração: intraperitoneal, injeções subcutâneas intramuscular, supositórios, e a via oral, que é a única forma que a gente pode orientar, né? Nós não podemos fazer nenhuma outra forma de administração. Ela é absorvida muito rápido, 100% de biodisponibilidade oral, não afeta a função gastrointestinal quando ingerida com carboidrato e água. E aí a gente já vai também ter o benefício do carboidrato, né, no desempenho esportivo. A ação pode durar de 15 minutos até 2 horas, e o seu metabolismo ocorre no fígado pela presença da enzima citocromo 450 1A2. Rim e cérebro também sintetizam essas enzimas.
Ela atua no sistema nervoso central, então aumenta a excitabilidade neural, a pessoa fica ligada, fica em alerta, ela tem disposição, ela está acordada, então ela tem disposição para estudar, né? Aumenta o estado de alerta e o humor e otimiza as unidades motoras. A ingestão de altas doses não é recomendada, de 10 a 15 miligramas por quilo é o máximo. Na verdade não existe uma recomendação X, né, mas deve-se ter cuidado para não ultrapassar isso. O excesso prejudica a estabilidade dos membros superiores. Muitas pessoas relatam tremor e muitas pessoas também só, tipo assim, se elas não chegarem no sintoma de tremor, para elas aquela cafeína não é boa. Elas causam insônia, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, náusea e desconforto gastrointestinal. Nem todo mundo apresenta desconforto gastrointestinal, tá? Fora isso, os efeitos do excesso podem comprometer o desempenho físico. Portanto, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Ela existe, a gente pode prescrever, mas a gente não deve pensar que toma a cafeína que você vai melhorar seu desempenho. Não, você vai melhorar seu desempenho se você, antes de cafeína, repor glicogênio, se você comer em todas as horas, se você tiver um consumo proteico adequado, se você consumir vitaminas e minerais, se você tomar água, né? Tem tudo isso antes da cafeína. E a gente tem que ter muita cautela, porque ela dá um desgaste cardiovascular. Não dá para recomendar para quem tem histórico familiar de doença cardiovascular e nem quem já apresentou algum problema cardiovascular. Não dá pra gente levar isso assim numa tranquilidade, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, deixa eu ver isso aqui. Bom, com relação aos carboidratos que a gente ainda não falou, vamos só um minutinho. Tá. A gente vai falar então dos suplementos de carboidrato. Então, carboidratos tem monodisacarídeo e os oligosacarídeos. Dependendo da estrutura, sua digestão e absorção resultam em diferentes velocidades de aparecimento na corrente sanguínea. Então, por exemplo, o carboidrato simples, que é a glicose, o mel, né, a sacarose, eles vão ser absorvidos rapidamente, então vai fazer um pico glicêmico maior do que se fosse um pão, né? Então, um suplemento que contenha glicose e frutose vai ter uma absorção mais rápida e um pico glicêmico. Já um suplemento de maltodextrina vai ter um pico glicêmico mais ameno. E o suplemento de dextrose vai ter um pico um pouco maior. Então, tudo vai depender do tipo de carboidrato que está sendo utilizado. Também não são suplementos que a gente é proibido prescrever, né? Como o uso de proteína, a gente pode prescrever. Inclusive, durante o exercício, o suplemento ele é um pouco mais fácil, né, da pessoa consumir, é mais prático. Então, por conta disso, não tem problema. Qual é a questão? Substituir refeições possíveis de se fazer com o próprio alimento. Porque a gente não pode esquecer, o suplemento é sintético, ele não é natural. Por exemplo, o arroz, ele tem carboidrato, mas olha quantas outras coisas ele tem, né? Por exemplo, o pão, a mesma coisa.
uma fruta, você come pela vitamina C, mas olha quantas outras coisas que você está comendo. Está comendo fibra, está comendo solúvel e insolúvel, está comendo potássio, está consumindo antocianinas, antioxidantes, né? Não dá pra gente pensar no suplemento enquanto substituto do alimento, mas ele pode ser pensado como um complemento, sem problema. Então, a gente precisa avaliar os índices glicêmicos que a gente quer em determinadas situações. Antes do exercício, eu quero algo de alto índice glicêmico? Vocês acham que sim? Hã? Antes? Daí? Quanto tempo antes? Vejam só, se eu consumir um alto índice glicêmico antes do exercício, certamente a absorção é mais rápida e eu vou ter glicose mais disponível, mas eu vou ter também um pico glicêmico maior. Então eu corro o risco de fazer hipoglicemia no exercício, tá? Antes do exercício, eu posso até pensar no alto índice glicêmico, mas eu preciso tomar muito cuidado com a pessoa que tem tendência ao a hipoglicemia. E tem muitas. Durante o exercício, eu não quero alto, de jeito nenhum. Embora eu queira que chegue rápido, eu preciso de algo que consiga manter minha glicemia por mais tempo. Assim eu penso também no início. Então, um médio índice glicêmico, não precisa ser baixo, porque eu não quero que seja tão lento, mas um médio índice glicêmico. Agora, depois do exercício, aí eu quero um alto índice glicêmico, porque daí eu não vou fazer hipoglicemia depois do exercício, porque eu já terminei o exercício, porque assim, quando eu como um alto índice glicêmico, tanto a insulina sobe, quanto o exercício usa a glicose. Então, a chance da hipoglicemia é muito maior. Depois do exercício, eu não estou mais fazendo exercício. Então, eu só tenho a chance da insulina fazer hipoglicemia, que é menor. Então, depois do exercício, eu quero restabelecer níveis glicêmicos para a proteína me ajudar a repor glicogênio e fazer cicatrização das fibras. Depois do exercício, eu quero alto índice glicêmico. Antes e durante, não. Certo? Quero médio. Então, aqui uma tabela, como eu já disse, o alimento referência dessa tabela é o pão francês. Então, todos os outros foram avaliados com relação ao índice glicêmico do pão francês. Então, na pré-atividade física, os alimentos devem ser de médio e baixo índice glicêmico, para evitar hiper e hipoglicemia. Vocês entenderam a hora que eu falei o porquê da hipoglicemia? Que, eu como açúcar antes, a insulina sobe e o meu exercício também. Tanto a insulina vai baixar, vai colocar a glicose dentro da célula, quanto o exercício vai usar a glicose. Então, a chance da hipoglicemia é muito grande. Se eu for tomar o alto índice glicêmico, ele tem que ser mais longe do exercício, mais perto não. Mesmo assim, não usaria ele tão longe assim. Eu deixaria o alto índice glicêmico para depois. A maltodestrina, por exemplo, são polímeros de glicose que tem esse perfil de médio índice glicêmico e pode ser usada antes e durante o exercício, devendo respeitar a concentração de 20%. O que é isso? Se eu vou fazer uma solução de 500 ml, não vou pensar assim não. Eu quero dar 10 gramas de maltodestrina, que eu calculei para o peso da pessoa, né, de acordo lá com a recomendação. Vou dar 20 gramas de maltodestrina durante o exercício. Tudo bem, você vai dar ela em 100 ml de água? O que vocês acham? Quanto que é 10% de 100?
10% de 100 é 10? Sim ou não? Eu preciso fazer concentração em 20%, tá? No máximo. Não mais do que isso. Então, se eu der 20 gramas, eu tenho que dar essas 20 gramas diluído em quanto? 200. 20 gramas eu tô dando. Ah, não, pode ser em 100. Gente, mas 10% de 100 não é 10, é 1. Eu tenho que dar 1 litro. Entendeu? Ó, vamos lá, faz as contas aí pra mim. O que o soro... Faz aí pra mim, uma regra de 3, Ju. 1000 ml 100%. 10% X. Porque o do soro, 1000 ml de soro a 10%... 5% é 50 gramas, é isso mesmo. 10% de 1000 é 100. Então é isso mesmo. Mas 10% de 100 é 10, tá certo. É isso mesmo, tá certíssimo vocês. Então, ó, para eu dar 20 gramas de maltodestrina, eu tenho que diluir em pelo menos 100 ml, tá? Aí eu vou dar 40 gramas de maltodestrina, pelo menos 200 ml. Eu não posso deixar mais concentrado do que isso, tá? Porque se eu deixar mais concentrado do que isso, eu corro o risco de dar disfunção gastrointestinal, certo? Mas assim, eu não penso nessa concentração no momento, eu penso na quantidade de carboidrato durante o exercício. Determinada essa quantidade, aí eu faço a concentração, tá? Porque não é todo mundo que vai consumir 20 gramas, 50 gramas ou 10 gramas. A gente faz individualizado e a concentração de 20%. Durante a atividade física prolongada, os alimentos de médio índice glicêmico são bem tolerados, porque eles mantêm a glicemia, né, mais estável. O esvaziamento gástrico mais rápido, que evite hiperglicemia. A gente precisa, sim, de um esvaziamento gástrico rápido, mas não necessariamente tão rápido que aumente tão rápido assim a glicemia por conta da hipo. Nesses casos de atividade física prolongada, a concentração de maltodestrina deve ser de 10%, tá? E ela garante o esvaziamento gástrico mais rápido Antes eu posso dar os 20, durante eu penso nos 10 por conta desse esvaziamento. Se a pessoa tolerar os 20% durante, sem falar que fica rotando ou que se sente enjoada, tudo bem, mas pode ser que ela reclame. Então comece pelos 10% de concentração durante, tá? Repõe a glicose e o glicogênio consumido durante o esforço. Essa concentração já basta, mas não é a concentração que vai repor, é a quantidade que vocês vão calcular para o indivíduo que vai repor. Após a atividade, então após o esforço físico, os transportadores de glicose se encontram na membrana da célula muscular. Isso eu já até falei para vocês. Não, isso eu não falei para vocês. Então, depois do exercício, os transportadores de glicose estão na célula, nos receptores da célula, porque nossa célula está ávida por glicose, porque se a gente fez exercício, o nosso organismo usou muita glicose. Então, hoje, a nossa glicemia está tendendo a ficar mais perto do nível mínimo. Então, no término da atividade física, quando eu disse para vocês que o nosso organismo quer glicose, exatamente é fisiológico. Os transportadores se encontram na membrana para captar rapidamente essa glicose. Devido às contrações musculares, os transportadores de glicose, normalmente posicionados dentro da célula, migram até a membrana, tornando a captação de glicose mais efetiva. Olha que bacana! Com isso, o organismo está estimulado a capturar a glicose resultante da contração muscular. E a captação de glicose permanece elevada por até 4 horas.
Por isso, o alto índice glicêmico depois do exercício. Você dá algo que vai ser rapidamente absorvido, absorvido, e as células estão prontas para captar essa glicose, tá? Assim que o exercício termina. E depois disso é que a proteína vai agir como hipertrofia. Depois disso, resolvido, tá? Então, por isso que no momento do término, só consumir proteína não é legal. Porque aí as células não querem proteína, elas querem glicose. E daí acontece a gliconeogênese com a proteína que se consumiu. Após atividade física prolongada, consumo de alimentos de alto índice glicêmico favorece a glicose como glicogênio muscular. E um dos exemplos de suplemento que tem esse alto índice glicêmico é a dextrose, como eu já falei para vocês. No caso de suplementos, tá, gente? No caso de suplementos, eu não estou falando que vocês têm que ser a dextrose. É que a gente está falando em suplementação. Mas em termos de alimento, vai ser um alimento de alto índice glicêmico, um doce, né? Um alimento que seja adocicado mesmo. E junto com um alimento proteico, junto com vitamina e mineral, né? Agora, a gente está falando do suplemento em si, por isso que eu falei da dextrose. E aí, agora a gente vai falar desses fitoterápicos. Deixa eu só olhar que horas são agora. Não, ainda dá tempo. Por que eu montei essa aula aqui de fitoterápicos? Na verdade, assim, ela se incluiria melhor na aula de obesidade. Mas eu quis trazer ela aqui para vocês, já que estávamos falando de suplementação, eu achei bem-vindo eu incluir aqui. Porque senão lá na aula de obesidade a gente acaba esquecendo a dietoterapia e pensando só na fitoterapia, tá? Então assim, até agora a gente estava falando de suplementação para a prática de exercício físico. Agora a gente vai falar de alguns fitoterápicos usados para coadjuvante da perda de peso. Lembrando que não são eles sozinhos que vão fazer isso, certo? Não dá, se fosse, não tinha mais obesidade, que era só a pessoa continuar o mesmo hábito de vida e incluir um fitoterápico. E isso não acontece, gente, ou acontece na cidade de vocês e não acontece na minha, porque na minha isso não acontece, tá? Então assim, os indivíduos obesos, eles fazem hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos. O que é isso? Aumenta tanto o tamanho quanto o número dos adipócitos. Lembra que eu disse para vocês que quando as células adiposas ficam cheias de gordura, elas se multiplicam, né? Produzem outras células adiposas. Então, o obeso, ele tem uma facilidade em continuar obeso, assim como o magro tem de continuar magro. Eu não posso mais falar obeso, né? Eu esqueço disso. É o paciente com obesidade, tá? Isso promove o aumento de diversas moléculas inflamatórias. Lembra que eu já falei ontem que a obesidade é uma doença inflamatória, que os trombos de gordura acoplados nas membranas também geram um processo inflamatório. Então, a inflamação induzida pela obesidade é decorrente das doenças metabólicas, aterosclerose, resistência à insulina, diabetes tipo 2, doença imunológica, esteatose hepática e câncer. São doenças que agem de certa forma, agem inflamando, sem causador. Porque a gente pensa que a inflamação sempre vai vir acompanhada de dor, e não é assim. Por exemplo, uma inflamação, um processo inflamatório das células adiposas, as pessoas não sentem nada e tem uma PCR alta, né?
Então, essa inflamação aumenta as adipocinas, aumentando o estresse oxidativo. E aí, os alimentos fitoterápicos com atividade anti-inflamatória, antioxidante e hepatoprotetores são super importantes no controle da obesidade e doenças associadas. Até eu tenho que mudar essa palavra controle, não é no controle. Elas são indispensáveis na inflamação da obesidade e das doenças metabólicas, tá? Porque não parece assim, eu vou consumir uns alimentos e eu vou controlar a obesidade, não vou ser magro, né? Vou diminuir, não é assim. Então, o alho, por exemplo, tem os compostos sulfarados, eles são anti-inflamatórios, isso eu acho que a avó da gente já falava, né? Que aqui a gente põe alho até no ouvido, não é? Frita o alho no óleo quente e põe no ouvido e tal, né? Ele realmente tem um composto anti-inflamatório, além disso, antioxidante e hepatoprotetor. Claro que o fitoterápico vai ser retirado do alho esses compostos sulfurados para ser feito o fitoterápico, tá? O romã, tem o extrato do romã, que também é usado na fitoterapia, ele também é hepatoprotetor e também é antioxidante. A cúrcuma, isso está bem na moda, né? A curcumina, hepatoprotetor, antioxidante, anti-inflamatório. O chá verde, que tem as catequinas, também hepatoprotetor e antioxidante. O cordo mariano, que é a sibilina e a silimarina, acho que vocês devem já ter ouvido alguma coisa, não? Ela é bem comum entre os médicos que prescrevem medicamento para obesidade. Eles fazem umas manipulações e colocam sibilina, silimarina, um monte de ina lá, tá? É por causa disso aí. Hepatoprotetor, antioxidante, anti-inflamatório. A alcachofra tem a cinarina, que também é hepatoprotetor e antioxidantes, só que além disso induziu a apoptose de células com câncer. O boldo é a boldina, não é o boldo que vai ser colocado lá, super hepatoprotetor. Não é viagem da nossa avó quando ela manda a gente fazer um chá de boldo, macerar boldo e tomar aquele negócio amargo pro fígado, né? Então é o hepatoprotetor, antioxidante e anti-inflamatório. O ômega 3, antioxidante, a razão é melhor, né? Desde que ela seja uma razão próxima. Antioxidante e anti-inflamatório. Reduz LDL, colesterol total e aterogênese. Há um parênteses. Não existe o efeito dele evidentemente seguro, tá? Na redução do LDL. O que existe de melhor é no triglicerídeo. E a gente vê a redução quando associado à atividade física, não se esqueçam disso. O ômega 3 ainda precisa de mais estudos com relação à redução de LDL. A pimenta vermelha tem a capsaicina, antioxidante, hepatoprotetor, anti-inflamatório, reduziu glicemia, adipogênese, triglicerídeos, esteatose hepática. Tipo, vamos comer pimenta, né? Gengibre, os gingeróis e xogaóis, hepatoprotetor, antioxidante, anti-inflamatório, protege células neurais, hepatopatas e danos do DNA. Canela, tem o extrato da canela, é um imunomodulador, então modulador da inflamação, antioxidante, anti-inflamatório, anticancerígeno, antidiabético e reduz dislipidemia. O que eu quero só que vocês lembrem? Eles têm essas propriedades, mas de nada adianta a canela se a gente vive comendo nitrito e nitrato, né? Agrotóxicos, gordura trans, todos esses alimentos ultraprocessados que olha, gente, tá difícil acreditar até que é alimento, né? Porque é tanto processamento que tá ficando difícil. O óleo de coco, ele é extra virgem, o extra virgem, né? Antioxidante, anti-inflamatório, reduz a inflamação sistêmica, mas não está comprovado seu consumo como emagrecedor.
Outra coisa, gente, o óleo de coco aumenta LDL, porque ele é uma gordura saturada. Fala, Bruno. Ah, fica tranquila. Fica tranquila. Você sabe que a minha filha ontem levou um desse aí pra escola. Ela falou, mãe, eu quero um todinho grande. Aí eu falei assim pra ela, mas o que é todinho grande? Né? Aí ela falou, ele é grande, mãe. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que ela quer levar 1 litro de todinho, né? Tá. Aí passei com ela no mercado, daí eu falei, qual que é o todinho? É que ele é alto. Era esse. Acho que ela viu da colega, né? E ela sempre, quando ela tomou, ele é achatado, né? Não, daí ela levou um desse aí grande. Aí tomou, né? O que eu vou fazer? Pra pedir. Como que é essa bolachinha? Não é caseira ou não? Eu sei qual é. Ela é linda, ela é bonita e ela é gostosa. Essa bolachinha, ela não é tipo parece é como se fosse um rolinho achatado, cortado. É fácil achar, Ju. Lá no... Ela é nova, acho que no mercado, sei lá. Sabia? A minha filha não gosta dela, eu que gosto. Essa Ela é bonitinha, ela é linda. Tem chocolate branco e chocolate preto ainda. Ela vem num saquinho. Não é assim um saquinho do formato da bolacha, nada. É um saquinho. Eu acho que é Marilã até a marca dela. Ela fica, sabe nessas gôndolas das bolachas? Ela não fica assim. Geralmente eu não vejo ela na prateleira, ela fica naqueles negócios igual o queijo ralado. Porque ela é um pacotinho pequenininho. Tá, então só um parênteses pro todinho alto. Então o óleo de coco. O óleo de coco ele tem todo assim, vamos usar óleo de coco. Cuidado só porque ele é uma gordura saturada, cuidado para quem tem dislipidemias. E gente, não existe esse negócio de tomar óleo de coco para emagrecer. Eu já vi cada coisa, óleo de coco com café. Vocês já viram isso? Eu tenho certeza que vocês já viram, né? Vamos emagrecer, óleo de coco com café em jejum, limão em jejum, né? Eu até queria que fosse verdade, que eu começava a fazer, não precisava mais cuidar da alimentação. Eu só tomo isso aí e acabou, né? Mas não é assim. Só quero que vocês lembrem que a fitoterapia também é um campo da nutrição que deve ser estudada muito mais a fundo. Quem for trabalhar com fitoterapia precisa fazer uma pós para fazer a prescrição. Existem as formulações, o modo de prescrição, quantidade, o que pôr, a dosagem, por quanto tempo, né? Para isso a pós é muito importante, eu acho isso bom, eu acho que quem trabalha com fitoterapia tem que estudar isso mesmo, né? Então assim, é algo que vocês precisam se especializar. Ela existe, ela tem seus benefícios, mas ela é um ajudante. Não dá para delegar a ela a responsabilidade de nenhum emagrecimento, gente. Não dá. E assim, come canela que você não vai ter câncer. Não dá. Também não é assim, tá? Não vamos ser iludidos, tá? Não vamos ser essas pessoas ingênuas que ficam postando aí na internet. Eu ouvi falar do gengibre. Beleza, gengibre, né? O dever de casa são outras coisas. O gengibre vai potencializar, ele vai conseguir ter o efeito dele numa dieta adequada, mas se a dieta é horrorosa, o que o gengibre vai fazer? Coitado do gengibre, né? Então as substâncias ilícitas são aquelas cuja utilização de acordo com a ADA e o COI caracteriza uma infração de códigos éticos e disciplinares
podendo ocasionar sanções aos atletas como aos seus técnicos, médicos e dirigentes, gente. Aí, falando dessas substâncias, algumas são proibidas mesmo pelo Comitê Olímpico, pela Agência Mundial Antidoping. E assim, não é só o atleta que vai responder por isso, o técnico vai, o médico, o nutricionista, tá? Então, muito cuidado quando você vai cuidar de algum paciente que está inserido em competições e você, né, é responsável por ele. Por isso é importante ele ser muito verdadeiro com você. É importante você ganhar a confiança dele para que ele fale a verdade, porque às vezes nem o nutricionista sabe de algum consumo de algumas substâncias que são proibidas e depois ele vai responder por isso, tá? Quais são essas substâncias? Os agentes anabólicos, hormônios, insulina, eritropoetina, hormônio do crescimento. São muitos hormônios que se usam hoje para hipertrofia, aumento de força, os diuréticos para pesar menos, né, os estimulantes, heroína, maconha, né, os canabinoides, na verdade. Os glicocorticoides também são usados e o álcool também. Até o álcool. Os efeitos adversos dos esteroides atingem o sistema reprodutor masculino, ainda mais sem cuidado, porque as pessoas não têm cuidado. Gente, eu já trabalhei com pessoas da área da saúde que faziam uso indiscriminado de anabolizantes, sabe? É muito complicado, porque a pessoa, ela sabe, mas ela não quer saber, né? Então, atinge o sistema reprodutor masculino, atrofia do testículo, redução de testosterona e espermatozoides, então leva à esterilidade masculina, afeta o sistema cardiovascular, alteração do perfil lipídico, morte súbita, infarto do miocárdio, pressão alta e hipertrofia cardíaca, provocam tumores malignos no fígado. Nas mulheres, ocorre alteração da voz, pelos faciais, hipertrofia do clitóris e irregularidades menstruais. Quando utilizado na puberdade, déficit de crescimento e, em consequência do amadurecimento ósseo precário. Resumindo, fora isso, acne, em demasia, né? Oleosidade na pele, queda de cabelo. Então, assim, tem N sintomas que podem ser oriundos do uso do anabolizante, tá? E, infelizmente, o câncer tá no meio, hepático principalmente, né? A gente precisa ter muito cuidado. As pessoas fazem uso indiscriminado. Claro que, assim, você tem um nível de testosterona baixo, tá, baixo dos níveis de normalidade, o médico vai prescrever que você faça uso da testosterona injetável, não no sentido de ir lá ganhar uma competição, mas por uma questão de saúde. Eu não estou falando disso, mas o uso indiscriminado para finalidades esportivas tem que ter muito cuidado, tá, gente? E busquem saber se os pacientes fazem uso, porque a gente responde por isso. A suplementação de aminoácidos, que é a mais utilizada, deve atender às necessidades aumentadas mesmo. O atleta precisa de mais proteína. A gente tem que considerar que a suplementação não dispensa necessidades de antioxidantes, de vitaminas e minerais. O nutricionista tem que estar ciente dos produtos proibidos pela Anvisa, principalmente em casos de competidores. Ressalte-se que mesmo diante dos benefícios comprovados na literatura, a prescrição de suplementos só pode ser feita por nutricionista e por médico e deve ser precedida de embasamento científico, conhecimento de legislações vigentes e da regulação sanitária, bem como avaliação individualizada. As coisas não servem para todo mundo da mesma forma. Temos suplementações, temos necessidades aumentadas, não dá para negar.
e podemos fazer uso disso. A gente só tem que saber fazer uso disso e individualizar. Não dá para que ela, eu vou dar 100 gramas de suplemento de proteína para a Bruna, para a Ju, para o Vida. Não é assim. Outra coisa, qual é esse suplemento? Ele esteve em algum momento na lista daqueles não regulamentados? Como é que está a fiscalização disso? A gente tem que estar inteirado. Por isso eu acho importante, sim, embora eu seja uma nutricionista bem generalista, eu sou uma nutricionista doida, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Eu trabalho em hospital, isso eu tenho certeza absoluta que eu trabalho em hospital desde 2006. E eu imagino que a minha área mesmo seja essa, né? Porque nunca parei de trabalhar no hospital, uma área que eu adoro trabalhar. E embora eu tenha atendido 13 anos, quando eu precisei optar por desistir de alguma coisa, eu desisti de atender, né? E porque outras coisas me faziam brilhar mais os olhos, gente. O hospital me faz brilhar os olhos, olha que eu poderia ganhar mais atendendo, mas o hospital brilha meus olhos mesmo. E eu atendi muitas pessoas praticantes de exercício físico, né, competidores, mas eu digo que eu sou doida, generalista, porque eu falo um pouco do esporte, eu trabalho dentro de um hospital, já atendi muito essa área e eu ainda gosto da amamentação, né? Só pode ser louca uma pessoa dessa. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que embora eu não sou assim, eu não seja assim, eu acho importante a gente se especializar, tá? Mas assim, eu também concordo que embora faça várias coisas, eu sou um pouco melhor na área da terapia nutricional, hospitalar, e talvez vocês veem isso, não sei, né? Mas é uma área que eu nunca deixei de trabalhar com ela, é a área que eu estudo ainda, até hoje, né? Não dá para não estudar, porque todo dia é uma coisa diferente. A semana passada eu tinha um paciente com fenilcetonúria no hospital, ou seja, ele é um erro de metabolismo inato, ele não podia consumir nada com alanina. Quando que eu tive um paciente desse? Aqui em Apucarana, quer dizer, foi o meu segundo paciente, entendeu? Então assim, não dá para não estudar, né? Então, mas eu acho que é importante a gente se especializar. Se você gosta da área do esporte, igual é o Rafael, tenho certeza que ele vai trabalhar nisso. É importante que ele investigue todos os suplementos, os suplementos que não participaram de listas que tinha alguma divergência, né, que não estava compatível com o que é autorizado, né? Assim como a Ju, que é vegetariana, eu tenho certeza que ela vai atuar nesta área e ela vai ser melhor nessa área do que numa outra área e assim por diante, né? Então acho que é importante, embora eu não exatamente atue só em uma, mas hoje eu atuo só em uma, né? Mas eu acho importante a gente se especializar por isso, porque aí a gente consegue ir a fundo, né, em tudo que se tem. A área do esporte tem muita publicação, gente, mas é muita. E aí as coisas se perdem muito. Olha, ontem a gente fez uma apresentação numa disciplina que eu faço lá e surgiram vários artigos nessa disciplina e teve um do esporte. Gente, o artigo que mais, assim, publicado numa revista ótima, internacional, tinha um monte de erro, sabe, assim, criticamente olhando ele, tinha um monte. Então, assim, a gente precisa ser muito crítico. Só ler lá que, esse suplemento novo aqui, igual a época do Oximase, vocês lembram dele? Não é da época de vocês? Tipo, era um suplemento de carboidrato super caro. Gente, ele é o amido da tapioca.
Entendeu? Então assim, você consegue comprar isso, pagar muito menos, mas era o Oximase. Entendeu? O nome dele, tornar a marca dele, tornava tudo muito caro. E todo, não, ele que é bom, não, meu Deus do céu. E aí surgiu um monte de trabalho com ele. Assim, quando vocês veem artigos com algum produto, nem leia, não perca nem o tempo. Entendeu? Aquele produto está patrocinando aquilo lá e pronto. Então, não dá pra... A gente tem que ser muito crítico. A área do esporte exige que a gente seja crítico mesmo. Uma coisa é certa, a bioquímica e a fisiologia não mudam. Vocês sabem disso. Cuidem da saúde. E mesmo os competidores que a gente precisa orientar estratégias não saudáveis, lembrem, isto não é para sempre, é para algum momento. Depois é importante que eles tomem estratégias saudáveis, tá bom? Nunca se esqueçam disso, tá bom, pessoal? Vamos embora agora? Eu ainda não vou, porque não vai dar para eu ir, porque eu não estou na hora de ir ainda. Mas vocês podem ir.